Graças e paz, igreja, amém? Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Então dê uma salva de palmas bem forte para Jesus, porque Ele é digno de honra e Ele é digno de glória. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, confesso que estou muito feliz de estar aqui com cada um de vocês. Estou aqui desde sexta-feira fomos para Portos dos Gaúchos, né? Ministramos ali pertinho, foi uma bênção o culto lá. E ontem passamos o dia visitando alguns irmãos. E hoje pela manhã tivemos aqui uma reunião de liderança. Deus falou fortemente ao nosso coração. Quem estava na reunião hoje cedo aí? Uau, glória a Deus, foi forte, hein, irmãos? Era 11 horas e o povo não queria ir embora. Eu não sei o que aconteceu. Glória a Deus. Quero aqui agradecer diante da igreja, em primeiro lugar, ao Senhor, o nosso Deus, e também o pastor Ronael, a sua esposa, pelo convite de estar aqui com essa família Batista Nacional da cidade de Juara. Quero agradecer também em especial uma filha minha na fé, a Selma, lá de Nova Santa Helena, seu esposo. Deus abençoe vocês, uma honra poder revê-la. A Selma, ela casou e veio para cá juntamente com seu esposo, e nós acompanhamos desde o início a caminhada dela. Tive o privilégio de poder batizá-la nas águas. Vivemos momentos memoráveis ali junto, né, Selma? Glória a Deus. Queridos, abra aí a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 14. Quantos creem que Deus tem uma palavra ao nosso coração nessa noite? Aleluia! Todo lugar que eu chego, eu começo a orar ao Senhor e dizendo: Deus, o que o Senhor quer fazer nessa cidade? O que o Senhor quer fazer nesta igreja? E enquanto você procura aí na sua Bíblia, no seu smartphone, no seu celular, 1 Samuel capítulo 14, versículo 1, eu trago saudações à Igreja Batista Nacional de Juara, também em nome do meu pastor Amarildo Marques, que lá de Alta Floresta, igreja no qual eu faço parte do corpo de pastores. E também trago saudação da minha família. Minha esposa, pastora Simone, não veio nessa viagem, porque ela estava organizando um retiro de mulheres, juntamente com as demais pastoras, neste final de semana. Por esse motivo ela não veio. Eu tenho duas filhas, eu tenho duas princesas do Senhor, a Evelyn de 13 anos e a Esther de 6 anos. A Esther é um milagre de Deus sobre as nossas vidas. Hoje, no Ministério Infantil, ela está ministrando a mensagem, com 6 anos de idade. Ela mandou mensagem e falou: pai, ora por mim, porque hoje a palavra está nas minhas mãos e eu creio que Deus vai me usar. Eu falei: uau, 6 anos de idade, irmãos. Deus é bom. 1 Samuel, capítulo de número 14 e o versículo de número 1. Quando Deus colocou essa mensagem no meu coração, eu creio que ela vem de encontro ao que esta igreja já viveu, ou que ela ainda está vivendo. E confesso aos amados irmãos que eu tinha preparado uma mensagem acerca do Espírito Santo, mas Deus pediu para mim guardar a minha mensagem que Ele queria entregar dele nessa noite. Então, abre o seu coração para o que Deus vai falar, porque eu creio que vai ser profundo. Se você entender a mensagem, se desligue das coisas de fora, se desligue das coisas lá de fora, volte o seu pensamento ao Senhor. É momento de nós mergulharmos na palavra dele. E o texto diz assim, vou ler com vocês no telão, para ficar mais fácil. 1 Samuel 14:1 diz: certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu que fica do outro lado. Diga amém. Somente até aí, depois nós vamos ler o versículo 4. Nós estamos diante de um texto que conta uma das maiores histórias, para mim, uma das maiores histórias de guerras militares. Pastor, por que esse texto e por que essa mensagem? Porque eu vejo que há uma batalha e uma guerra no mundo espiritual sobre este lugar. E quando eu falo esse lugar, eu estou falando sobre esta cidade. E é por isso que Deus tem levantado o povo dele. Deus levantou você para se alistar nesta guerra e lutar em favor do reino de Deus. Você não está aqui por acaso, você não está aqui simplesmente como espectador. Você está aqui nessa noite porque Deus escolheu você
para fazer parte de tudo aquilo que Ele está fazendo na cidade de Juara. Ele não colocou simplesmente você dentro do Ministério Batista Nacional, simplesmente para ser um observador. Deus te chamou para fazer a diferença com dons e talentos que Ele colocou dentro de você. Diga amém. Queridos, como eu estava dizendo, esse texto, ele é um texto um pouco complexo, porém, para mim, um dos maiores histórias de guerra contada ou narrada na Bíblia. Ele vai falar da história de Jonatas e o seu fiel escudeiro. Jonatas, ele decide ir para uma missão. Se você me perguntar, pastor, qual é o tema da mensagem dessa noite? O tema da mensagem dessa noite é: a missão é possível. A missão é possível. Jonatas, ele olha para um exército inimigo que queria invadir, que queria adentrar nas suas terras, na sua cidade, aonde estava a sua família, onde estavam os seus amigos. E eles começam a olhar e ver um exército de mais de 20 mil homens querendo invadir as terras de Israel. As cidades eram fortificadas por muros, mas agora ele vê que o exército está avançando. E ele decide sozinho. E ao longo do caminho ele convence mais uma pessoa a enfrentar o exército filisteu sozinhos. Todas as vezes que você está cheio do Espírito Santo, você sempre convence alguém. Você sempre transborda do que Deus tem colocado no seu coração para mudar a história de outra pessoa. Jonathan, ele já tinha decidido ir, mas ao longo do caminho ele levou mais alguém. Diga amém. O Senhor está dizendo para você, o Senhor está dizendo para a igreja, que nós precisamos influenciar outras pessoas. Nós precisamos falar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E se você conseguir falar do que Deus tem feito na sua vida, vai ser notório que outras pessoas irão querer viver o que você está vivendo. A grande questão é que muitas das vezes, em vez de contar os milagres que já vivemos e as lutas que vencemos, começamos a contar aquilo que nos afetou ou nos machucou. Em vez de edificar, nós destruímos. E a pergunta para você é: você tem edificado? Você tem construído? Ou você tem destruído? O reino de Deus, a igreja, o nome do Senhor Jesus dentro dessa cidade. Porque aqui nós estamos falando de testemunho. Qual testemunho você tem dado diante do Senhor? Como está a sua vida lá fora? Como está a sua família? Como está seus trabalhos? Como estão os seus negócios? Qual testemunho você tem dado? O que você tem gerado? Vida ou morte? Jonathan, ele decide encarar uma guerra. E no meio dessa guerra, ele leva junto consigo o seu fiel escudeiro. E eles decidem então invadir o exército filisteu. Um exército de mais de 20 mil homens. Parece uma missão impossível. Parece uma missão suicida. E ainda para piorar, o exército inimigo não estava no mesmo terreno, estava no alto de uma montanha. Se enfrentar aqui na terra já era difícil, imagina enfrentar o exército inimigo que estava com a base no alto. Parecia impossível. Parecia algo que não tinha possibilidade alguma. Mas eu vim de Alta Floresta para dizer para esta igreja que a missão que Deus tem colocado no seu coração, ela é possível. Eu venho de Alta Floresta debaixo de uma palavra profética. E eu não sei quantos aqui podem começar a agradecer a Deus e podem começar a falar com Deus, dizendo: Deus, muito obrigado. Porque aquilo que não está no seu alcance, nós temos um Deus que é o Deus do impossível. Aquilo que para você não tem jeito, aquilo que para você não tem solução, para Ele é questão de tempo. Então, o seu sonho, a sua promessa, a palavra que foi liberada sobre a sua vida, o chamado que Deus tem para você, o propósito que Deus tem na sua vida, na sua família, no teu trabalho, na tua empresa, é possível.
Você pode ser boca de Deus e olhar para a pessoa que está do seu lado, mesmo de máscara, e dizer assim: a missão é possível. Seja boca de Deus, diga assim: o seu sonho, a sua promessa, o seu chamado, o seu propósito é possível. Nós precisamos acreditar no Deus que nós servimos, irmãos. Quando eu olhei para essa placa hoje de manhã e eu vi ali transformando sonhos em projetos, Deus falou assim: o tema da mensagem dessa noite é: a missão é possível. A missão é possível. Quantos creem que Deus é Deus do impossível na sua vida? O impossível não é um fato. O impossível é apenas uma opinião. Lembre-se de quando Moisés, ele envia os 12 espias à terra prometida. Ele enviou 12. 10 voltaram e deram feedback, dizendo para Moisés: a terra é boa, mas é impossível entrar dentro da terra prometida. E todos perguntaram: mas por que é impossível? Eles falaram: tem gigantes. Eu quero dizer para você que até os gigantes que vão se levantar nesse ano contra a sua vida já estão caindo por terra em nome de Jesus. Podem falar que é impossível. Aqueles que nunca entraram na terra prometida vai tentar te desanimar. Aqueles que nunca entraram na terra prometida vão dizer para você que não tem jeito. Não ouça essas pessoas. Ouçam aqueles que enfrentam o gigante, que enfrentam batalha e sabem o tamanho do seu Deus. As pessoas que nunca entraram na terra prometida sempre vão dizer que é impossível. Deus é especialista em fazer possível o que Ele quer impossível. Deus, Ele faz curável o que é incurável. Deus, Ele faz pagável o que é impagável. Ele é Deus. O nosso Deus é um Deus sem limites. Ele é um Deus sem limites. O grande general francês Napoleão Bonaparte, ele disse aos seus soldados: a palavra impossível não existe no meu dicionário. E eu acredito que, como filhos de Deus, essa palavra não deveria existir nas nossas vidas. Porque se nós conhecemos verdadeiramente o Deus que servimos, então nós temos a convicção e a certeza de que no final tudo vai ficar bem e que tudo vai dar certo. Talvez essa palavra é para você que está ansioso ou ansiosa com algo do futuro. Talvez essa palavra é para você que não consegue colocar uma confiança ou não está enxergando uma porta ou um caminho a trilhar. E Deus está dizendo: mesmo que você não consiga enxergar, mesmo que você não consiga contemplar com seus olhos, continue caminhando, porque quando você chegar diante dessas portas, elas vão se abrir diante dos seus olhos. Isso é fé. Você nunca vai ter razão e fé ao mesmo tempo. Ou você tem razão, ou você tem fé, mas jamais os dois. E Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: comece a andar pela fé, comece a caminhar pela fé. Deus está dizendo para esta igreja: comece a dar passos de fé, porque a missão, ela é possível. Passos de fé é fazer como Pedro, quando ele decide andar sobre as águas. Ele diz: Deus, se é o Senhor, então me manda aí contigo. E Jesus libera uma palavra e diz: vem, Pedro. Deus está dizendo para você nessa noite: vem. Vem viver um mais profundo. Vem viver uma intimidade comigo. Vem viver algo sobrenatural que seus olhos ainda não viram. Aquilo que seus olhos não viram, aquilo que seus ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao teu coração, o sentimento que você ainda não sentiu, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Jeremias 33:3 vai dizer: clame a mim e responder-te-eis coisas grandes e ocultas que você não sabes. Tem resposta que só vai estar dentro da palavra e dentro de um quarto fechado, dentro de uma porta fechada. Tem portas que Deus fecha, irmãos, é porque Ele está abrindo outra maior. Diga amém. Às vezes as pessoas reclamam e dizem assim: Deus fechou uma porta. Deus trabalha de porta fechada. Quem não se lembra daquele texto, daquela viúva que tinha perdido o esposo e tinha um filho, e agora os credores queriam levar o filho em troca ali na conta, porque eles não tinham condições de pagar. E aí ela chega diante do profeta e o profeta diz: vai, pega vasilhas emprestadas e o que você tem na sua casa é suficiente. Então ela vai até a sua casa, a Bíblia diz que ela entra e fecha a porta.
E quando ela fecha a porta, Deus começa a multiplicar o azeite. Tem portas na sua vida que se fecharam. Tem pessoas na sua vida que te deixaram. Porque Deus está colocando conexões melhores, portas que estão se abrindo no seu futuro, que vai ser mais brilhante do que você pode imaginar. Quantos creem nessa palavra? Então dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Thomas Edison disse a seguinte frase: as pessoas que pensam que é impossível não deveriam atrapalhar aquelas que estão tentando. As pessoas que acham que é impossível, que acham que não vai dar certo, não deveriam atrapalhar aquelas que estão tentando fazer dar certo. E quando Deus colocou essa frase no meu coração, o Senhor disse assim: diz para a igreja que eu vou fazer dar certo. Eu acredito que é no âmbito da construção, mas a maior construção ela começa dentro de nós. O Senhor quer apagar da memória todo o passado de dor e sofrimento ministerial que vocês sofreram. Talvez você veio de outra denominação, talvez você veio de outra igreja, talvez você viveu em muitos outros lugares e você sofreu, e Deus está dizendo: hoje eu quero apagar da tua memória. Por quê, pastor? Porque todas as vezes que você olha para o seu passado, você castiga o seu futuro. E Deus está dizendo: para de olhar para trás. Você não percebeu? Estou fazendo um novo caminho. Estou fazendo coisas novas. O tempo de chorar, o tempo de se lamentar ficou para trás. Essa igreja, ela é uma igreja vencedora. Ela venceu uma pandemia de 2 anos, irmãos, enquanto muitas outras fecharam as portas. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não vai prevalecer, irmãos. Uma igreja que talvez tenha passado muitas lutas, porque Deus me mostrou um cenário de guerra, e por isso Ele colocou esse texto no meu coração. Um cenário de guerra. Mas Jonatas, ele sai vencedor, e Deus disse: a minha igreja sai mais do que vencedor desta guerra. Aqueles que não estão fazendo não atrapalham aqueles que estão tentando. Eu gosto demais da história de Jonatas, porque ele nos dá alguns exemplos e algumas direções de como alcançar a nossa vitória em Cristo. E são vitórias que são fundamentais, são passos fundamentais para alcançar a nossa vitória. O fato de Jonatas decidir encarar um exército inteiro sozinho reflete como estava o povo naquela época. Porque o rei sabia que o exército estava para invadir. Os sacerdotes, os guerreiros, todos sabiam, mas eles estavam apáticos diante da situação. E Jonas, vendo aquela passividade, não aguentou e disse: eu vou fazer alguma coisa. Eu vou tomar uma posição. Eu não vou deixar que o inimigo entre aqui dentro e destrua tudo. Não deixe que o inimigo entre na tua casa. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, nós estamos vivendo um tempo que talvez seja um divisor de água dentro das nossas vidas. No nosso país está vivendo talvez um dos momentos primordiais. E a Bíblia diz que o país, a terra, cujo Deus é o Senhor, é abençoada. Diga amém. Que Deus te dê sabedoria, e como igreja que nós possamos unir a nossa fé para decidir esse momento que vai ser tão crucial nos anos de eleições como esse ano. Talvez nunca foi tão crucial como esse. O que os nossos filhos vão viver, os princípios que os nossos filhos vão ter, talvez depende de nós nesse momento. E o que a igreja está fazendo? O que eu e você estamos fazendo? Antes orávamos e hoje talvez não oramos mais. E Deus está dizendo: volte a orar. Volte à prática das primeiras obras. Ame mais. Ore mais. Ore pelo país. Ore pelas autoridades. Ore para que Deus estenda as mãos sobre a nossa nação. O Senhor te levantou como um cristão, não somente para você ser crente dentro da sua igreja. O Senhor te levantou para você ser cristão dentro da sua cidade, dentro do seu estado e dentro do seu país. A sua oração chega diante de Deus e o céu se abre. Quantas orações você orou e Deus ouviu e Deus realizou? E você acha que Deus não pode ouvir a sua oração acerca da nação brasileira? O Senhor está levantando homens e mulheres
que fazem parte de um exército e que se posicionam. E eu quero compartilhar com vocês apenas 2 pontos acerca dessa guerra de Jonatas. A primeira qualidade que eu vejo em Jonatas é que ele teve iniciativa. Iniciativa é muito importante, diga amém. Se você deseja alcançar os seus sonhos, se você deseja alcançar as promessas da sua vida, se você deseja alcançar os propósitos, então você precisa ter iniciativa. A missão, ela é possível, mas você precisa ter iniciativa. As coisas não vão acontecer se você não fizer nada. Deus está dizendo para alguém: desperta, porque o que eu tenho para você é muito melhor do que você pode imaginar. Tem pessoas que estão bem, mas eram para estar melhores, e só não estão porque tiveram medo e não tiveram iniciativa. E Deus está dizendo: o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Chegou o tempo de romper, chegou o tempo de avançar, chegou o tempo de viver o sobrenatural de Deus em todos os âmbitos, começando no espiritual, mergulhando mais profundo, tendo intimidade com Deus, buscando a Ele em todos os momentos. A missão, ela é possível, o sonho, o propósito, mas você precisa ter iniciativa. Se você não tentar, você vai falhar 100%. Imagina que o primeiro passo para a construção dessa igreja é comprar o terreno. Se nunca comprarmos o terreno, então é 100% de falha. E o Senhor está dizendo: passos de fé. O Senhor está dizendo, na sua vida, no seu particular, se você não tentar, você vai falhar 100%. Aquele que eu achei legal a ilustração que o irmão trouxe acerca dos dízimos, porque quem planta, irmãos, colhe. O que você tem plantado dentro do reino de Deus? Porque na hora do desespero, muitas pessoas buscam o Senhor e dizem: Deus, aonde o Senhor está? Por que o Senhor permitiu tudo isso? Mas só no momento de desespero, quando tudo vai bem, se esquece de continuar plantando para poder continuar colhendo. Semeia mais. Você já parou para analisar quantas pessoas vão poder pisar nas ruas de ouro através do seu dízimo, da sua oferta? Você já parou a pensar? Através da sua fidelidade, quantas pessoas vão poder olhar o nosso Jesus face a face? Porque tem 3 formas de evangelizar. A primeira é orando, a segunda é enviando, e a terceira é indo. Tem alguns que vão, tem outros que oram, e tem aqueles que enviam. Quando você é fiel e quando você é generoso através das suas ofertas, você está enviando alguém, você está fazendo o ID do Senhor. E um dia, quando nós estivermos lá no céu, você vai ver muitas pessoas atrás de você, sem mesmo conhecer, e serão as pessoas que foram alcançadas através da sua generosidade e através da sua fidelidade. Quantos creem? Então aplauda Jesus mais uma vez. Aleluia. Essa história, ele conta sobre Jonatas e o seu escudeiro. O detalhe, e aqui eu já encaminho para o final da mensagem, eu quero tirar um tempo de oração com vocês, mas um dos detalhes que mais me chama a atenção nessa história é o versículo 4. Versículo 4 do texto que nós lemos de 1 Samuel 14. O versículo 4 vai relatar que Jonatas passa por 2 rochas. Ele vai dizer que em cada lado do desfinhadeiro, Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento. E havia um penhasco que era muito íngreme, e se chamava Bossés e Sené. Guarda esses 2 nomes, pode deixar aí para mim no versículo, por favor. Porque esses 2 nomes, ele tem um significado no hebraico. A primeira rocha, ela se chama rocha de espinhos, ou rocha espinhosa. E a segunda rocha significa rocha escorregadia, ou uma rocha muito lisa. Antes de Jonatas chegar até o exército inimigo, ele tinha que passar por essas 2 montanhas.
Eu fico imaginando que a primeira rocha é uma rocha que é cheia de espinhos. Então, quando Jonatas e o seu escudeiro, eles colocavam a mão, eles começavam a sangrar. Quando ele colocava os pés também sangravam. A missão é possível, mas não vai ser de graça. A missão é possível, pastor, sim. O seu sonho é possível, mas vai ter que ter sacrifício. Grava essa frase no teu coração: grandes milagres requer grandes sacrifícios. Tudo que tem valor foi debaixo de muito sacrifício. Sim ou não? Se você perguntar para um irmão aqui, talvez ainda mais experiente do que eu, se você perguntar como ele chegou até aqui, ele vai dizer: foi debaixo de muito sacrifício. Se você perguntar para o pastor Ronael como foi esses 2 anos aqui na igreja, como foi para ele chegar até aqui, com toda certeza ele vai dizer: foi com muito sacrifício. Eu não cheguei aqui também de paraquedas. Eu não caí aqui de paraquedas. Teve muito sacrifício. Quantos aqui são empresários? Tem alguma empresa? Levanta a mão. Uma pessoa? Glória a Deus. Para ter empresa, teve que ter sacrifício. Para as pessoas que têm família, criar os filhos, às vezes realizar o sonho de colocar numa faculdade e ver o filho realizando a faculdade, teve sacrifício. Para essa igreja estar aberta, com as portas abertas, teve que ter muito sacrifício. Cada vez que eles colocavam as mãos ou os pés, eles sangravam. E quando eu fico imaginando a cena deles subindo e sangrando, e por vezes pensando em parar ao meio do caminho porque estava doendo, eles olhavam para trás porque eles estavam subindo uma montanha. E eles olhavam e viam a sua casa. Eles viam o povo apático sem fazer nada, mas eles viam também aqueles que eles amavam. Sabe por que você não pode parar? Porque tem pessoas que dependem de você. Você não pode parar porque a tua família precisa de você. Você não pode parar porque os seus filhos dependem de você. Você não pode parar porque tem pessoas que estão contando com a tua ajuda. Deus te levantou e te implantou dentro desse ministério porque Ele está contando com você. Os sonhos que Ele tem gerado para essa cidade, os sonhos que têm sido gerados para este lugar, Deus plantou você aqui e Ele está contando com você. Pastor, está doendo, está sangrando. Quem falou que ia ser fácil, irmãos? Quem falou que ia ser fácil? A Selma está aqui, não deixa eu mentir. Eu pastoreei os últimos 3 anos em Nova Santa Helena, uma igreja com 6 pessoas. Deixamos mais de 300 pessoas naquele lugar, bem mais. Teve culto com muito mais pessoas. Eu me lembro na primeira célula que nós fomos fazer, a Selma ainda não era convertida naquela época, eu tinha convidado ela. E nós fomos fazer uma célula e nós colocamos as cadeiras ali. E ela chegou, eu estava espalhando as cadeiras, eu coloquei umas 40 cadeiras. E ela deu uma olhada para as cadeiras e falou assim: vai vir muita gente, pastor? Eu falei: vai, Deus vai mandar muita gente. Como é que é o seu nome? Selma. Eu falei: filha, deixa eu ungir suas mãos, me ajuda a orar nas cadeiras. Ela falou: eu, pastor? E eu posso? Eu falei: pode. Deus quer usar a sua vida. Pastor, eu achei que Deus não poderia me usar. Eu falei: Ele pode te usar. E ali a Selma nos ajudou. Quando nós terminamos de ungir, paramos de orar, pessoas vieram de todos os lugares. Nós batizamos 184 pessoas em 2 anos e 10 meses. Nós fizemos 48 casamentos. 48 casamentos. Nós vimos milagres sobrenaturais acontecerem naquele lugar. Mas não foi de graça. Teve que ter muito sacrifício. Madrugadas de oração.
Quer ver a cidade sendo ganha? Quer ver pessoas tendo a vida transformada, começando pela sua? Grandes milagres requer grande sacrifício. O problema é que a tecnologia de hoje tira o nosso tempo. Passamos 1 hora assim, sem ver nada, só passando. Mas na hora que começamos a orar, 5 minutos, não temos mais palavra com o nosso Deus. Aí nós vemos para a igreja e achamos defeito em todo mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O defeito está aqui, dentro de cada um de nós. Se alimenta de comida de demônio o dia todo e depois quer ser cheio do Espírito Santo. Não vai, irmãos. Não vai. Tem que começar por mim a transformação. Tem que começar por você. Quer viver o sobrenatural de Deus? Quer poder fazer algo que vai ficar marcado na sua geração? Porque qual legado você vai deixar? Qual legado você vai deixar para a tua família? Qual legado você vai deixar para os seus filhos? O que as pessoas vão falar de você? Ossos não fala nada, irmãos. Mas o legado, ele perdura por toda a eternidade. Quer fazer algo relevante realmente para Deus? Começa a olhar como Jesus olha. Começa a amar como Jesus ama. Começa a viver da maneira que Jesus quer que você viva. Jonatas, ele subia, ele colocava as mãos e os pés, e eles sangravam. Como não lembrar de Jesus na cruz? Começando a sangrar no Getsemane, quando ele dobra o seu joelho e se debruça sobre uma rocha. E a Bíblia diz que ele sentiu o peso da humanidade. O peso do pecado da humanidade estava sobre os seus ombros. E ele suou gotas de sangue. Você pode ser um pai melhor. Você pode ser uma mãe melhor. Você pode ser um filho melhor. Você pode ser um cristão melhor. Eu posso ser um pastor melhor. Eu posso ser um pai melhor, um marido melhor. Só que isso precisa ser decisão que eu tenho que tomar dentro de mim. Eu não sei se você está entendendo a mensagem, mas o Senhor está dizendo para alguém aqui, e eu me coloco como primeiro nessa lista. Eu preciso ser transformado. Preciso ter minha história mudada. Você já parou para pensar que os dias estão passando rápido demais? Você já parou para pensar que antigamente para chegar no Natal demorava, e hoje quando você pisca os olhos o ano foi embora? Você já parou para pensar que você já está ficando velho, e que ontem talvez você estava jogando bola, você estava brincando de alguma coisa, e agora você já é um pai de família, e quem está ficando velho já são seus filhos? O que você tem feito com o tempo que Deus tem te dado? O que você tem feito com o maior mandamento que Ele te deu? Porque Jesus disse que o maior mandamento se resume em 2: amar a Deus sobre todas as coisas. Pastor, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Ama mesmo? Tem certeza? Porque quando você ama acima de tudo, então você não larga de Jesus. Você não desiste dele. Você não para pelo meio do caminho. Você não retrocede, porque você sabe que Deus não se alegra daqueles que retrocedem. Mas você avança. Você continua crendo que a missão é possível, que os propósitos de Deus não mudaram, que os sonhos de Deus não mudaram. Deus continua sendo o mesmo Deus. Quem mudou por vezes fomos nós. E o segundo mandamento, pastor, amar o próximo como a ti mesmo. Como amar os de fora se você não ama nem quem está na sua casa? Como amar aqueles que estão lá fora? Pastor, mas me fez muito mal. Só consegue perdoar quem já foi perdoado por Jesus. E quem já foi perdoado é porque é filho. Nem todo mundo é filho de Deus. Existe muita criatura feita pela mão de Deus, mas filho, o Evangelho de João vai dizer: somente aquele que me confessar, eu darei poder de ser chamado filho de Deus. E é por isso que você precisa confessar com seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida.
E não adianta dizer, eu já nasci, desde quando eu nasci eu sirvo a Deus. Deus está dizendo, aquele que não confessar publicamente diante dos homens, o meu Pai também o negará diante dos céus. É necessário confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E como amar os de fora, se o mais próximo de você não consegue amar, você não consegue perdoar? Jonatas talvez tinha indiferença com alguém da família, com os amigos, mas mesmo assim ele decidiu se sacrificar para poder ver a família sendo liberta, sendo abençoada. Jesus, ele caminha até a cruz, sendo açoitado, e o caminho que ele vai deixa um rastro de sangue. Jonatas também não foi diferente. Ele subia e eu imagino eles olhando para trás e vendo o rastro de sangue que tinha ficado. Eu disse que quando eu vi esta igreja, eu vi como se ela estivesse saindo de uma guerra. Eu vi como se fosse um rastro que foi deixado. E eu falei assim, Senhor, o que o Senhor tem para essa igreja? Ele diz, eu vou fazer tudo novo. Na realidade, Deus já está fazendo tudo novo há um tempo. Quando você ouvir falar sobre o curso do Logos, na realidade é identidade. Precisamos trilhar uma identidade. Precisamos encontrar um caminho dentro da palavra de Deus. Precisamos ter submissão, lealdade, honra. São princípios que Deus não negocia. Deus não negocia. Quando ele consegue subir aquela primeira rocha, eu fico imaginando ele ajudando o seu escudeiro a dar o último, a subir. E eles se olham sangrando ali, eles olham para o povo que estava lá. Eu fico imaginando eles falando um para o outro, já valeu a pena. Já valeu a pena servir ao Senhor. Já valeu a pena cada sacrifício que foi feito. Nada do que nós fizermos vai ser suficiente. Nada do que nós fizermos vai ser suficiente mediante o que Cristo fez por nós. Às vezes nós achamos que fazemos tanto para Deus e Deus está dizendo, você pode fazer muito mais. E aí eles têm agora um novo desafio, a segunda rocha. Uma rocha que é conhecida como uma rocha escorregadia. Queridos, essa rocha, eu falo que ela tem uma dose de fé, irmãos. Porque a cada passo e a cada vez que ele mudava a mão ou que ele mudava os pés, eles corriam o risco de cair e morrer. Eu fico imaginando como deveria ser lisa aquela rocha. E eles decidiram correr riscos. Take risk. Deus está dizendo para alguém aqui, chegou o momento de correr risco. Chegou o momento de sair da zona de conforto. Chegou o momento de dar passo de fé. Chegou o momento de dar tudo que você tem. Porque Jonas subia com as mãos e com os pés. Ele fez o melhor dele. Tem pessoas que têm dons e talentos, mas falaram assim, nunca mais, pastor. Nunca mais eu canto. Nunca mais eu prego. Nunca mais, pastor, eu faço parte de uma liderança do ministério. E Deus está dizendo assim, volta. Volta a fazer as obras que eu coloquei nas tuas mãos. Volta a fazer as obras que eu levantei você para fazer. Não vai ser outra, é você mesmo. O Senhor está contando contigo. Passos de fé. É hora de avançar. Hoje pela manhã eu ministrei e eu falei sobre um texto de Josué, capítulo 1, que vai falar sobre o Moisés. Que Moisés, o servo de Deus, estava morto e que Josué agora foi levantado por Deus para dar continuidade. Deus enviou o pastor Ronael para dar continuidade nessa igreja. Mas o tempo passado ficou para trás, irmãos. Todas as vezes que você olhar para trás, você castiga o seu futuro.
Não dá mais para olhar para trás do que aconteceu ou deixou de acontecer nessa igreja. Deus está dizendo para você: olha para frente. Olha para frente. Avance, olhe para frente. Porque a sua vida vai ser destravada. A sua família vai viver o sobrenatural de Deus. Comece a olhar para Ele. Comece a olhar para o alto, de onde veio o nosso socorro. E eles começam a subir aquela rocha. E cada vez que eles mudavam as mãos ou os pés, eles corriam riscos de caírem e morrerem. Todas as vezes que você tentar chegar onde ninguém chegou, todas as vezes que você tentar alcançar a promessa que Deus já liberou sobre a sua vida, todas as vezes que você tentar romper em fé, o medo vai tentar te parar. As pessoas vão dizer para você que é impossível, vão tentar te parar. Mas Deus está dizendo assim: não para. Não para. A missão é possível, mas você vai ter que correr risco. A missão é possível, mas é necessário dar passo de fé. Um barco, ele está totalmente seguro quando ele está no porto, quando ele está no cais. Mas quando ele está em alto mar, ele corre risco. Ele não foi feito para ficar parado. Ele foi feito para enfrentar todas as tempestades. Coloque a mão no seu coração. Nada do que se levantar contra a sua vida vai te parar nesse ano de 2022. Avance. Eu não sei quantos podem ouvir a voz do Senhor dizendo: é tempo de avançar. É tempo de avançar. É tempo de avançar. Nada e nem ninguém pode parar a obra que Deus começou na sua vida. Diga amém. Aplauda Jesus por essa palavra. Você não pode parar pelo meio do caminho. Tudo na vida que é importante tem valor. Tem valor. O que tem valor para você hoje? Seu filho tem valor para você? Então por que você não ama mais? Por que não há mais uma dose de paciência com toda a situação? Sua família é importante para você? Por que então não olhar com os olhos de Jesus para cada um deles? Essa igreja é importante para você? Porque se não for importante para você, então você está no lugar errado. Ela é importante para Jesus. E ela quer um povo apaixonado pela obra que Ele está fazendo. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você se importa com a obra que Deus está realizando aqui neste lugar? Olha para ela e diz assim: eu me importo. O Senhor está levantando um povo que se importa com a obra e com o reino dEle. Deus está levantando um povo que vem saindo de uma guerra, porque quando Jonatas chega lá em cima, a Bíblia vai dizer que os inimigos se confundiram e eles começaram a matar, um matando o outro lá em cima. E no final do dia, Jonatas e o seu escudeiro tinham vencido aquela guerra. Assim diz o Senhor para você: é tempo de escalar as montanhas. É tempo de subir mais alto que você pode. É tempo de viver as promessas de Deus. E como Deus tem promessas sobre a sua vida. É tempo de tomar posse e voltar a crer como uma criança acredita na palavra de Deus. Nós precisamos voltar a ler a Bíblia como uma criança. A criança, ela crê naquilo que o pai fala. Por que você deixou de acreditar nas promessas que Deus fez na sua vida? Por que você começou a duvidar do que Ele iria fazer na sua vida? Porque Ele vai fazer. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus prometeu vai acontecer em nome de Jesus. É tempo de ir em direção dos sonhos, é tempo de cumprir o seu destino, é tempo de chegar aonde ninguém chegou,
É tempo de conquistar o que ninguém conquistou, mas para isso você vai ter que dar passo de fé. As pessoas vão ter que olhar e vão ter que ver e dizer assim: a Igreja Batista Nacional de Juara ficou doido, porque compraram um terreno muito grande. Se estiver filmando, transmitindo online, e se não tiver, a igreja entrega o recado. Mas Deus manda dizer para o pastor Ronael e para a pastora: não diminua os seus sonhos, porque quem prometeu e quem colocou foi Deus no teu coração. Não diminua os sonhos para esta igreja, porque da maneira em que Deus mostrou, vai acontecer. Vai acontecer. Nós temos costume de querer diminuir os sonhos de Deus. Deus está dizendo: não diminua os seus sonhos. Não, porque se der eu faço uma casinha menor, vai ser o suficiente. E Deus está dizendo: você acha que eu não tenho condição de mudar a sua condição financeira para construir a casa que você tanto sonhou? Você acha que eu não tenho condição de colocar talvez aquela empresa que você tanto sonhou? Aquela promoção que você espera? Você acha que Deus não é Deus de unir novamente a família que estava sendo separada por causa de uma ação de Satanás? Ele continua sendo Deus. Ele continua fazendo o impossível. O problema é que muitas das vezes você está tentando fazer na força do seu braço, e Deus está dizendo: não é na força do seu braço, deixa que eu resolvo para você. Jonatas, ele sobe, mas ele sobe com uma palavra. O que você precisa é uma palavra de Deus. E a palavra de Deus para a sua vida é: avance porque eu estou contigo. Não tenha medo porque eu sou o teu Deus. Não te assombres, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas permaneça firme e você vai ver a glória de Deus sendo manifestada sobre a sua vida. Você não precisa de um exército para que a missão seja possível. Você só precisa se colocar diante de Deus. E ao longo do caminho, pega mais alguém e leva com você. Deus vai colocar pessoas que vão te ajudar a cumprir o propósito que Ele tem na sua vida. Deus nessa noite, no mundo espiritual, está tirando pessoas que estão te amarrando e te atrapalhando. E nessa noite Ele está colocando, enviando pessoas que vão fazer a diferença na sua vida. Homens e mulheres usados por Deus, que vão fazer a diferença. Homens e mulheres enviados por Deus, que vão chegar e vão dizer: pode comprar o terreno da forma de pagamento que vocês puderem, porque Deus me incomodou e eu estou entregando esse terreno para a igreja. Deus vai fazer conexões, Ele vai mover os céus, se Ele encontrar um coração quebrantado e disposto a amá-lo mais que tudo. O exército estava lá, passivo, vendo toda a situação e dormindo. Deus não fala com quem está caído, irmãos. Ele diz: põe-te em pé e eu falarei contigo. Se levanta como homem, como mulher de Deus. Se levanta pela tua casa, se levanta pelos teus filhos, se levanta pelas tuas finanças, se levanta pelo Senhor, se levanta por essa obra, se levanta por essa causa, põe-te em pé e o Senhor irá te direcionar em tudo. A missão é possível. Jonatas precisou ter iniciativa. Ele pagou um preço, ele correu um risco, ele teve determinação. Se coloque de pé. Ele teve determinação. Eu quero que você lembre do que o pastor vai falar agora. Faraó não conseguiu destruir Moisés. As muralhas não puderam contra Josué. Golias não pôde derrotar Davi. Acabe não pôde matar Elias. Os leões não puderam comer Daniel. Um exército inteiro não puderam contra Jonatas e o seu fiel escudeiro. A morte e o inferno não puderam parar Jesus. E nada vai parar a obra santa que Deus levantou nessa cidade.
Nada vai parar aquilo que Deus já colocou no coração do pastor Roniel e da pastora para se concretizar sobre essa cidade. Nada e nem ninguém pode parar aquilo que Deus começou a fazer na tua vida, na tua família, na tua empresa, no teu trabalho. Nada pode te parar. Nada e nem ninguém pode parar aquele que Deus levantou para vencer. Feche seus olhos. Tem alguém da sua família com você? Se tem alguém da sua família com você, pegue na mão dele e na mão dela. Se é alguém da família por causa da pandemia, e nós temos bastante espaço, irmãos, aqui no altar. Eu quero que você venha com sua família, eu quero orar pela sua vida. Você pode vir. Eu quero orar pela sua vida. Deus tem uma grande obra nessa cidade, nesta igreja, e é através do anjo que Deus colocou aqui. Eu quero abençoar as famílias desse lugar, e eu quero profetizar que o Senhor está fazendo tudo novo. Há um novo tempo para este lugar. Há um novo tempo sobre as famílias dessa igreja. Um tempo de unidade, um tempo de dizer, é uma família para pertencer. Um tempo aonde Deus irá exaltar o amor, a unidade, a perseverança e a fé daqueles que aqui estão. Um tempo de amor, um tempo de viver em unidade e uma só visão. Porque visão mais visão é distorção, irmãos. Pastor, mas tal coisa eu não concordo. O que eu penso, o que você pensa, pouco importa. O que importa é a palavra dele. E se Deus levantou, irmãos, se Deus colocou, é porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Deus nunca perdeu o controle de nada. Deus nunca perdeu o controle da tua vida. Deus nunca perdeu o controle da tua família. Deus nunca perdeu o controle. Eu sinto como se Deus estivesse com o seu coração na mão nessa noite. Eu sinto como se Deus estivesse com o teu coração. Eu posso ouvir o som do seu coração batendo. Nas mãos de Deus. Ele conhece o profundo e o escondido. Ele sabe se você tem construído ou desconstruído. E Ele está dizendo, eu estou com o teu coração na mão. Eu estou vendo dentro de você. Volta a ser um adorador e uma adoradora. Ei, viva o sobrenatural de Deus na tua família. Buscai a Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Chegou tempo de mergulhar em Deus. Tempo de aliança. Tempo de dizer, pastor, conta comigo, conta com a minha família, porque nós vamos somar junto com o Senhor. Nós vamos comprar essa briga no mundo espiritual. E aí sim, se prepare para viver o sobrenatural de Deus. O céu na terra, na tua casa e na tua família. O espiritual é a primeira coisa que precisa mudar. Precisa ser cheio dentro de nós. Eu relutei em trazer essa palavra hoje, mas o Senhor disse que o tempo de guerra acabou e que a vitória chegou sobre essa casa. Quando termina uma guerra, os soldados eles vão para casa e eles celebram e eles se alegram porque a guerra acabou. Se alegram porque estão voltando para casa. Se alegram porque vão rever a família e ter momentos de intimidade sentado à mesa. E o Senhor disse que esta igreja terá momentos maravilhosos sentado à mesa, nas casas, nas células, nos encontros de homens, de mulheres. O Senhor tem algo preparado muito grande para este lugar, maiores que os seus olhos possam enxergar. Vidas que estão morrendo lá fora vão se converter através da sua vida. Pessoas que estão morrendo lá fora vão encontrar refúgio através de você. Aonde estão aqueles que se posicionam? Aonde estão aqueles que dizem sim, sim, eu me posiciono para viver tudo que Deus tem na minha vida, para viver os seus sonhos. Se você pode, abraça a pessoa da sua família. Nós vamos cantar uma canção e logo depois nós